A FIFA sempre foi uma entidade cheia de problemas, e o auge das polêmicas da federação aconteceram com Blatter e Avelange na presidência. Eles destruíram o futebol e elitizaram o esporte. Bom, esse vídeo é uma parte 2, então depois eu te recomendo assistir o primeiro vídeo para entender melhor essa história. Enfim, era hora de pensar na Copa de 1982. Nessa época, Dassler já conversava com a Dentsu, a maior empresa de publicidade do Japão, que foi descoberta por Nelly, que tinha fechado um acordo com a sua principal rival. Horst levou consigo os direitos de marketing do futebol internacional, concentrando todo o poder em suas mãos e deixando Nelly chupando os dedos sem os contratos que se tornariam bilionários. Para a Copa de 82, 2 vagas foram para a África, 2 para a Ásia/Oceania e 2 para a CONCACAF. A América do Sul ganhou 1 e a Europa 4. Tudo isso foi feito com base no interesse de Avelange de garantir mais votos na próxima eleição da FIFA. Os europeus eram contra o aumento dos participantes por achar que isso beneficiaria os outros continentes. Mas quando o velho continente ganhou o maior aumento de número de participantes, eles fecharam o bico. A Copa de 82 foi uma das mais mal organizadas da história, quando no sorteio ficou visível a tentativa de evitar confrontos sul-americanos, e isso falhou miseravelmente. A promessa da FIFA da Copa de 70 era proteger os jogadores e não ser conivente com a violência. Porém, essa promessa estava sendo esquecida nos anos anteriores, como se pôde notar na Copa de 82. Os grandes craques eram os grandes alvos, e Maradona recebeu muitas pancadas, especialmente nos jogos contra a Bélgica e Itália. Não existe um padrão de arbitragem, porque os árbitros eram de diferentes países e apitavam do jeito que eles entendiam ser melhor. Para piorar, no terceiro jogo da primeira fase, a Áustria e a Alemanha se enfrentaram. Uma vitória dos alemães por 1-0 classificaria as duas seleções e eliminaria a Argélia. Então eles combinaram esse resultado. A Alemanha marcou no início e nos minutos restantes o jogo foi pura sonolência. Os argelinos protestaram e pediram que as duas seleções fossem eliminadas. Mas a FIFA e a Avelange permaneceram calados. A FIFA também assinou outro compromisso contra a violência na competição, mas ela não puniu nenhum jogador e não desclassificou nenhum país mesmo com a pancadaria rolando à solta. Ela se comprometeu a combater a violência, mas contra ela nada fez. Mesmo assim, Avelange considerava a Copa da Espanha realmente um sucesso esplêndido e disse que estava ansioso para a Copa de 86 na Colômbia. Mas enquanto ele falava isso, ele já estava armando um plano para a Copa de 86 acontecer no México. O país continha uma boa estrutura, com estádios remanescentes da Copa de 70. E os custos da competição seriam bancados por Azcárraga, presidente da Televisa. A Colômbia tinha sido escolhida como sede da Copa de 86 antes mesmo da chegada de Avelange à FIFA. Na época a Copa era menor, tanto no número de seleções quanto como produto. Então era mais plausível o país receber a competição. Para piorar, aconteceu uma guerra civil no país, o tráfico de drogas estava altíssimo e a corrupção também. O México também sofria com a corrupção e com o tráfico de drogas, mas era numa escala menor. O Brasil até que foi cogitado a receber a Copa. O Dassler tinha um interesse gigantesco no país por ser um grande mercado. Ele até conseguiu um contrato de fornecimento de uniforme e equipamentos para a seleção. Mas Giuliette Coutinho se tornou presidente da confederação e substituiu a Adidas pela Topper em 1983. Avelange não gostava nem um pouco dele, queria substituí-lo por Ricardo Teixeira, que não sabia nada de futebol, mas era casado com a filha de João. Os colombianos desistiram por conta própria de receberem a Copa já no ano de 1983. Com isso, Coutinho queria trazer a Copa para o Brasil e tinha apoio de todos os brasileiros. Exceto um, é claro, João Avelange. O cartolão brasileiro deu uma desculpa esfarrapada para o presidente João Figueiredo, falando que o país sairia no prejuízo com o custo total da competição de 400 milhões de dólares. Tudo isso para construir e reformar estádios. Avelange realmente só não queria trazer a Copa para o Brasil por causa do Coutinho. Enquanto o arqui-inimigo do Avelange, o presidente da CBF, estivesse no comando dela, o Brasil nunca receberia uma Copa, a chance era 0. Com isso, Teixeira ganhou moral para a eleição da CBF, e a candidatura brasileira para receber a Copa obviamente fracassou. Avelange pregava por lealdade e esportividade, e dizia que elas não deveriam ser negligenciadas mesmo com o aumento exponencial do dinheiro gerado pelo futebol. Mas ele fazia exatamente o contrário do que ele prezava. A Copa de 86 também foi violenta, com 1/4 dos jogadores recebendo cartões na primeira fase. A imprensa já não temia mais perder as credenciais e fazia perguntas polêmicas para Avelange, inclusive o suborno de Dassler para ele, e o brasileiro sempre respondia de uma maneira negacionista.
Sua relação com a Televisa era meio nebulosa, mas o fato é que a emissora mexicana estava fazendo um péssimo serviço na transmissão dos jogos para os outros países. Alguns não tinham imagem, outros não tinham som e outros não tinham nada. A Televisa foi até ameaçada de levar um processo da União Europeia de Televisão, mas isso acabou dando em nada. A final da Copa foi patrocinada por uma marca de cigarros e a Avalanche não via nenhum problema nisso. Mesmo com milhões de jovens vendo tudo isso, o importante era o dinheiro. A renda da Copa de 86 alcançou 96 milhões de dólares. 32 deles vinham do direito de marketing e publicidade que Dassler tinha comprado. O presidente da Adidas revendeu esses direitos para outras empresas e conseguiu um lucro de 128 milhões de dólares. Dinheiro que era para ser da FIFA e gerar melhorias no futebol. Mas foi tudo pro bolso da Adidas. Dassler morreu em 1987, mas mesmo assim a série não acabou e continuou fazendo negócios com a Avalanche. De 1904, ano de fundação da FIFA, até 1974, a entidade se preocupou apenas com futebol. Mas depois disso ela começou a focar mais no produto, na publicidade, no patrocínio e na comercialização do próprio produto. O jogo havia sido roubado. Em 1990, a Copa do Mundo aconteceu na Itália e a competição ficou marcada pelo altíssimo investimento em estádios e equipamentos. Cerca de 5 bilhões de dólares, uma quantia muito alta mesmo. Nessa edição, a Copa ficou marcada pelo embate entre Itália e Argentina nas semis, onde os napolitanos dividiram a sua torcida entre duas seleções por conta de Maradona. No fim, os hermanos avançaram para a final, mas perderam para a Alemanha em um jogo tenebroso. A Copa do Mundo ficou marcada pelo baixo nível técnico e a menor média de gols da história, 2,1 por jogo. Desde que o campeonato inflacionado de Avalanche surgiu, tudo começou a piorar, contando também com mais lesões dos jogadores. Mas já que tudo estava dando certo financeiramente, tudo estava certo, tudo estava uma maravilha para a Avalanche. Tanto que a receita foi a maior da história, com 226 milhões de francos suíços. Então eis que o caldo começou a engrossar para a Avalanche. Ele não tinha um grande rival, um grande opositor político. Mas seus antecedentes e a exclusão do Pelé no sorteio da Copa de 1994 convenceram muitos delegados a se voltarem contra ele. O rei foi barrado pois em 1993 ele queria adquirir os direitos de transmissão do Brasil. E segundo ele, um funcionário da CBF pediu um suborno para fechar o acordo. Então Pelé negou o negócio por esse motivo. Como ele deu essa declaração sem citar nomes, se deu a entender que esse funcionário que pediu o suborno foi Ricardo Teixeira. Obviamente, a Avalanche não gostou das acusações feitas sobre o marido da sua filha e o seu pupilo. A parte europeia da FIFA queria encontrar um nome para vencer a Avalanche, então vários nomes foram cogitados, inclusive de Sepp Blatter. O parceiro de Avalanche realmente estava disposto a virar a casaca. Mas era difícil ganhar do brasileiro em uma eleição, por tudo que ele fez para o jogo comercialmente. Ele tinha conseguido cumprir suas promessas até com as nações menores da FIFA e expandido a Copa do Mundo, mesmo que tudo isso tenha sido feito por interesses próprios. E além disso, muitos temiam Avalanche, pois ele exigia lealdade e não tolerava traidores. Blatter então foi atrás da UEFA para garantir 1/3 do eleitorado ao seu lado. Mas eles não confiavam nele por ser pupilo de Avalanche e dizer que estava disposto a fazer tudo para derrotar o seu mentor, mostrando uma falta de lealdade tremenda. Sem os 51 votos da UEFA, Blatter apelou e tentou criar fake news sobre o brasileiro com a ajuda do assessor de imprensa da FIFA, mas o assessor recusou. Avalanche também jogava sujo com subornos, ameaças e lembretes. E deixou claro que seu adversário e secretário-geral havia o traído. Ele também se pronunciou falando que faria um jogo beneficente após a Copa do Mundo e a verba desse jogo seria usada para ajudar no desenvolvimento do futebol asiático. E fechou o discurso falando que sairia da FIFA após o seu último mandato em 1998 e voltaria ao Brasil. Muitos temiam que o sucessor de Avalanche fosse Ricardo Teixeira, que se mantivesse sua gestão nível CBF, ele teria uma gestão também desastrosa na FIFA. Talvez até pior do que Avalanche, porque ele não tinha muita capacidade política. Blatter era o único disposto a competir com a Avalanche, mas ele percebeu que não era páreo a ele e então desistiu. No fim, Sepp tentou fazer as pazes com o presidente da FIFA. Agora mudando de assunto, João Avelange tinha muitos contatos e sabia que sua relação com o bicheiro Castor de Andrade estava prestes a ser revelada. Para tirar um pouco essa notícia dos holofotes, ele anunciou outra expansão da Copa do Mundo de 24 para 32 seleções. Mesmo com o aumento do número de jogos e a consequente piora do nível técnico do campeonato por conta do cansaço e excesso de jogos. Ele não estava nem aí para isso e sua proposta foi aceita rapidamente.
Rothenberg era o presidente do comitê americano organizador da Copa de 94 e recusava receber qualquer salário. Mas era recompensado com gratificações e chegou a receber 4 milhões mensais até 1996, mesmo 2 anos depois da Copa. O caminho de Avelange para a Copa de 94 não foi nada fácil. Fricker era o presidente da Confederação do Futebol do país e queria ter sob seu controle os direitos de marketing. Então, para deixar o americano quieto, Avelange ameaçou trocar a Copa de país e Fricker ficou calado. A federação também escolheu a NBC para transmitir os jogos, mas o presidente da FIFA não gostou nada disso. Cansado de Fricker, Avelange convenceu Rothenberg a tentar se candidatar para a presidência da Confederação Americana. O eleitorado sabia que se não votasse no candidato de Avelange, a Copa iria para outro país. Com isso, Rothenberg foi obviamente eleito e Avelange interferiu muito no futebol estadunidense. A Copa era certeza de lucro e dinheiro, mas ela não era certeza de jogos emocionantes e bem jogados. E a Copa de 94 reafirmou essa tese. Já em 94, a Copa do Mundo tinha um histórico de jogadores menores sendo flagrados no doping, mas nenhum super craque havia sido pego no flagrante. Mas existe primeira vez pra tudo, né? Maradona tinha sido suspenso por 1 ano do futebol por uso de cocaína quando ainda estava no Napoli. Ele estava gordo e fora de forma 1 ano prestes à Copa acontecer. Então ele tomou efedrina para emagrecer e chegar voando na competição. Ele realmente estava muito bem nos 2 primeiros jogos e a Argentina estava sonhando com o tri mundial. Mas ele foi pego, expulso da Copa e suspenso por 15 meses do futebol. No fim, os hermanos acabaram sendo eliminados para a Romênia nas oitavas. Muitos acreditaram que essa exclusão dele se deu pela rixa que ele tinha com Avelange. Se criou uma conspiração, mas os alvos não eram mais os europeus como aconteceu em 1966, e sim os brasileiros que estavam no comando da FIFA. Se criou a ideia que a FIFA estava preocupada com a falta de craques na competição, que obviamente afetava a bilheteria. Então Avelange recorreu a Maradona e prometeu imunidade em qualquer teste de drogas. Ele não esperava que o argentino jogasse tão bem por estar fora de forma, mas como ele estava realmente voando, o brasileiro foi obrigado a cortar suas asas para o Brasil ter mais chance de vencer a Copa. Isso era o que muita gente pensava. Já a arbitragem variou muito de nível durante a competição, com 3 árbitros tendo atuações tenebrosas e sendo expulsos da Copa, incluindo Carter, que era considerado o melhor árbitro do mundo. Como sabemos, o Brasil acabou com a seca de 24 anos e foi tetra. E o torneio alcançou um número de espectadores surreal, acumulando 31,2 bilhões durante toda a competição. A receita mais uma vez bateu recorde, a Copa era certeza de dinheiro, mas não de espetáculo. E esse ganho financeiro não ajudava em muita coisa, porque ele não era investido no esporte. Mas Avelange estava muito forte politicamente e partiu para a vingança. As pessoas que tentaram tirar ele da presidência da FIFA foram expurgadas. Isso aconteceu numa sessão da FIFA tão rapidamente que esses indivíduos não tiveram nem tempo para raciocinar. Casarin foi um deles, ele nomeou um árbitro que não era do agrado de Avelange para a Copa de 94 e por isso foi expulso. Enquanto isso, Ricardo Teixeira se tornou vice-presidente da comissão de arbitragem, mesmo sabendo pouco ou nada sobre isso. Mesmo com a traição de Blatter, Avelange não o tirou do cargo de secretário-geral. O cargo alto não era problema, visto que Kaiser tinha sido mandado embora anos antes. Então Avelange ainda era o chefe por lá. Blatter também não foi expurgado porque ele sabia coisas terríveis sobre o Avelange. Por isso João guardou rancor e ficou sem falar com ele até 1996. Estava se aproximando o término do reinado de Avelange na FIFA, e 4 motivos ajudam a explicar esse término. O primeiro foi a exclusão do Pelé no sorteio da Copa de 1994. Ele era um ícone e não podia ser excluído. O segundo foi a reunião da Noite dos Longos Punhais, que expulsou muitos membros da entidade. O terceiro foi a relação contínua com a Nigéria, que vivia uma ditadura que era muito mal vista por todo mundo. Avelange levou o Mundial Juvenil de 1997 para lá, onde o presidente dava pena de morte aos seus desafetos. Mesmo assim, o brasileiro não via nada de errado nisso. Lennart Johansson era o presidente da UEFA e anunciou a sua candidatura à presidência da FIFA nessa época. A Federação Francesa também estava contra Avelange, pois ela esperava receber uma Copa com 24 participantes e não 32. Com isso, obviamente, os gastos seriam maiores e o país não estava preparado para isso. Mas, para a sorte do brasileiro, mais uma vez os patrocinadores o salvaram e arcaram com as despesas. Johansson queria assegurar um futebol mais democrático para as federações, sem o absolutismo de Avelange que já durava 24 anos.
Outra reivindicação da UEFA foi o marketing competitivo das finais da Copa e a distribuição equitativa dos lucros da competição. Muitos estavam irritados com a permissividade de Avelange de firmar contratos desfavoráveis com a ICL, gerando enormes prejuízos. Além disso, ele excluiu o comitê executivo dessas negociações, centralizando o poder das nações nas mãos dele. Então eis que surge o quarto motivo: o brasileiro nunca pensou em pedir correção monetária nesses contratos. Esses 4 incidentes fizeram os delegados reavaliarem Avelange. Muitos começaram a ficar insatisfeitos com o brasileiro, mas como eles temiam ele, ficaram quietinhos. A discussão da sede da Copa de 2002 e a disputa dos direitos de TV em Marte estava a todo vapor. Coreia do Sul e Japão eram as candidatas para sediarem a Copa de 2002. João estava do lado do Japão por sua relação com a Dentsu, que era uma gigantesca empresa de marketing japonesa, e por ela ser uma dona da ISL também. Em 1996 era consenso que haveria muitas consultas sobre os direitos de marketing e televisão. Apesar de ofertas interessantes, a Avelange agia como se os direitos de marketing e TV fossem propriedade sua, e gerava mais uma vez prejuízo à FIFA, fechando novamente com a ISL. Os dois países, na disputa da sede pela Copa de 2002, estavam jogando sujo com subornos feitos aos funcionários da FIFA. A Avelange não estava nem aí e cabalava votos a favor do Japão. Chung, vice-presidente de mídia da FIFA, que era coreano, criticava o brasileiro pela subvalorização dos direitos de marketing e TV e dizia que o COI ganhava 7 vezes mais com esses direitos nas Olimpíadas. Ele ainda prometeu que se a Copa acontecesse na Coreia, 1/10 do lucro da competição iria para a FIFA e 9/10 iriam para as federações nacionais. Assim seria possível desenvolver o futebol em nações pequenas. Mas Avelange estava muito farto de ouvir sobre democracia, pois para ele o futebol estava muito bem obrigado nas suas mãos. Avelange chegou a declarar que a Coreia do Sul só conseguiria a Copa passando por cima do seu cadáver. Johansson então propôs o co-sediamento da Copa, mas o primeiro-ministro do Japão negou. O presidente da FIFA estava confiante na vitória japonesa, mas ele nem sabia o que estava acontecendo realmente. Os chefes de Estado do Japão e da Coreia se encontraram e chegaram no acordo do co-sediamento da competição. Assim, Avelange teve uma derrota humilhante e os coreanos saíram como grandes vencedores. No meio do ano, quando a Copa acontece, o Japão e a Coreia não têm condições de receberem a Copa do Mundo por conta das suas condições climáticas e chuvas intensas, com monções e tufões, mas na época ninguém ligou para isso, nem para adiarem a Copa para o final do ano como eles fizeram no Catar. O comitê de Avelange estava traindo seu chefe e apoiaria Lennart na eleição da FIFA. Não restava dúvidas que Avelange perderia a eleição para o presidente da UEFA. A África e a Europa estavam do lado do europeu e isso já era o suficiente para ele ganhar a eleição. Avelange preparava uma vingança e ele sabia que não poderia concorrer à presidência. Mas isso não quer dizer que ele não se envolveu no processo eleitoral. Se abriu uma vaga para um emprego cheio de privilégios e que na teoria não era remunerado, mas na prática a história era bem diferente. Avelange então começou a apoiar Sepp Blatter como seu sucessor. João viajou o mundo cabalando votos para Blatter, que de fato concorreu com Johansson na eleição. Apesar de negar o seu envolvimento no processo eleitoral, Avelange claramente apoiava Blatter. O brasileiro usou seu cargo para fazer subornos disfarçados de atividades rotineiras. Concurso de treinamento na Suécia para africanos com direito a uma festança para promover a campanha eleitoral de Sepp Blatter. Avelange estava resolvido que continuaria a manter a sua influência na FIFA através de Blatter, que se tornaria o presidente. Avelange continuou a desafiar seus afetos e continuou cedendo direitos de televisão em Marte de acordo com a sua preferência. Não foi cogitada uma oferta de $1 bilhão e o brasileiro vendeu os direitos da Copa de 2002 e 2006 numa tacada só. Mesmo ele saindo da FIFA em 1998, ele estava com pressa. A perspectiva de uma receita colossal ajudavam muito Blatter e Avelange a cabalarem votos e darem subornos estratosféricos. Blatter retardou ao máximo o anúncio da sua candidatura para conseguir se manter no cargo de secretário-geral. Assim ele poderia usar o seu poder de forma sorrateira para cabalar mais votos. Já o Avelange obviamente utilizou de seu cargo para ajudar o suíço. Ele fez uma viagem ao redor do mundo de despedida e distribuiu presentes. Os subornos eram variados: máquinas fax, viagens pagas, ingressos para a Copa do Mundo e outros. Alguns delegados receberam isso com certo ceticismo, pois ele estava prestes a deixar o cargo e dava muita coisa para eles.
Johansson temia a utilização de ingressos como forma de persuasão de Blatter para cabalar votos. Lennart queria uma lista detalhada e completa sobre a distribuição de ingressos. Ele esperou por 3 semanas a resposta de Sepp para enviar esse relatório, mas o que recebeu mesmo foi o anúncio da candidatura de Sepp Blatter à presidência da FIFA. Platini seria da chave de Blatter, ele era o presidente da Copa de 98 e ajudaria na distribuição de ingressos. Membros da FIFA obviamente pensaram que esses ingressos seriam utilizados por Sepp Blatter para fazer induzimentos. Sepp então saiu do cargo de secretário-geral por pressão dos opositores. Os aliados de Lennart estavam irritadíssimos com essa utilização de poder para ganhar votos. Blatter estava utilizando do poder e dinheiro da FIFA para conseguir se sobressair. Sepp não tinha permissão da FIFA para realizar a campanha, sendo um funcionário remunerado da própria entidade. Por isso a UEFA teve uma vitória notável tirando ele do cargo. No fim das contas, Blatter não era uma criação de Avalanche, e sim de Dassler. Inclusive, ele continuava ganhando um salário da Adidas mesmo estando na FIFA, mostrando um claríssimo conflito de interesses. Em 98, Avalanche foi convidado a fazer uma visita para o novo primeiro-ministro da Inglaterra, Tony Blair, que queria desviar a atenção da realidade política. Avalanche prometeu a Copa de 2006 para a Inglaterra e outras para a Alemanha e África do Sul, deixando uma brecha para o próximo presidente da FIFA. Mas enfim, com essa promessa, Avalanche convenceu a Inglaterra em votar em Sepp Blatter. E também conseguiu votos de Maria vai com as outras de outros países europeus. O apoio total do velho continente em Johansson começava a cair. Blatter e Johansson contavam com 100 votos, mas isso era impossível de acontecer porque não existia 200 pessoas que podiam votar na eleição da FIFA. Avalanche e Sepp queriam tornar de qualquer jeito mais associações elegíveis para conseguir mais votos. Johansson dizia que não jogaria sujo na campanha com uma dupla adversária e, em caso de derrota, ele pelo menos manteria sua integridade. Lennart queria um poder mais descentralizado na FIFA, com menos interferências em federações nacionais, como a Avalanche fez com os Estados Unidos na Copa de 94 e como ele fez com a CBF com Ricardo Teixeira no comando. O europeu queria que o dinheiro gerado pelo futebol retornasse como investimento para o próprio esporte. Também queria um futebol com um menor excesso de jogos, como era e ainda é no Brasil. Blatter dizia que os inelegíveis não eram um problema, pois em cima da hora eles pagavam suas contribuições que deviam à entidade com o dinheiro dos patrocinadores. No dia da votação, 191 países estavam elegíveis para votar, ao contrário dos 165 estimados. Blatter reconhecia que os direitos de TV e marketing estavam sendo desvalorizados. Também falava que a Copa do Mundo e Copa das Confederações pagavam outros torneios que davam prejuízo. Para ele, o presidente da FIFA e um supercomitê que seria criado por ele deveriam ser remunerados. Por fim, ele queria profissionalizar os árbitros e estava estarrecido com os problemas do futebol brasileiro na época, que era administrado por Ricardo Teixeira. Blatter tinha conhecimento das alegações contra Avalanche, mas não falava sobre isso, mesmo que, segundo ele, qualquer denúncia de corrupção no futebol deve ser investigada. Avalanche pediu o apoio do presidente da Federação de Hong Kong para Blatter, e fez pagamentos à Federação Queniana de Futebol mesmo sem a permissão do comitê da FIFA. E olha que ele falava que não se envolveria no processo eleitoral, né? Blatter disfarçava esses pagamentos dizendo que eles eram feitos para tornarem as sedes desses países mais equipadas. O Congresso da FIFA sempre foi dominado por idosos gordos e sedentários, que majoritariamente não estão nem aí para o desenvolvimento do futebol como esporte. E tudo isso se consolidou com Avalanche e Blatter no comando. Falando em Blatter, ele adotou uma medida anti-Inglaterra, pois eles tinham um sonho da Copa de 2006 ser no seu país. Ele dizia que a Inglaterra tinha uma ótima estrutura para receber a competição, mas mudou de ideia rapidamente, o que fez os ingleses mudarem de voto novamente. Blair tinha traído a Alemanha e não queria nem dividir a Copa com eles, por isso ele ficou sem nada. Essa escolha dolorosa de Sepp tinha como objetivo alegrar os africanos e assim tirar votos de Lennart. Ele também reforçava isso com o uso de subornos. Seu adversário tinha anunciado sua candidatura em 95 e de certa forma era bem mais honesto e transparente do que Blatter. Mas ele não era páreo para a candidatura suja de Blatter, que só tinha anunciado ela 4 meses antes da eleição. As técnicas sujas utilizadas por Avalanche na eleição de 1974 se mantinham eficientes em 98 e Blatter continuou utilizando-as. Johansson queria uma eleição a descoberto, mas Blatter queria os votos secretos e conseguiu.
No fim, Blatter conseguiu 111 votos e Johansson 90. Não era suficiente para vencer no primeiro escrutínio, mas Lennart reconheceu a sua derrota e Blatter se tornou o presidente. Ele prometeu dar continuidade na gestão Avelange, e realmente cumpriu com altas despesas por conta do alto luxo. Ao término da eleição, ele tentou cumprimentar Lennart, mas desistiu por conta do riso da mídia. Depois da eleição, os delegados da África comemoraram fazendo um gesto do dinheiro, o que diz muita coisa sobre a FIFA e as pessoas que têm poder no futebol. Avelange ainda deixou um presente para Ricardo Teixeira, a vice-presidência da FIFA. Lennart tinha dezenas de votos africanos assegurados e eles garantiriam sua vitória. Mas ficou claro que muitos deles viraram a casaca na hora H. Enquanto milhões eram utilizados de forma fútil pela FIFA, projetos sociais eram esquecidos pela entidade. Falando em FIFA, num relatório feito entre 1996 a 1998, ela decretou os 10 mandamentos do futebol. 1. Jogue para ganhar. 2. Jogue lealmente. 3. Cumpra as leis do jogo. 4. Respeite os adversários, os colegas, os funcionários e os torcedores. 5. Aceite a derrota com dignidade. 6. Promova os interesses do futebol. 7. Rejeite a corrupção, as drogas, o racismo, a violência e outros perigos ao nosso esporte. 8. Ajude aos demais a resistir a pressões corruptoras. 9. Denuncie os que tentaram desacreditar nosso esporte. E 10. Respeite os que defendem a boa reputação do futebol. O engraçado é que Blatter e Avelange não cumpriam muitos desses princípios, o que era cômico, mas de certa forma perturbador. O futebol em si tinha ótimos valores, como integridade, honestidade, ética e moral. Mas isso não existe por completo mais, porque eles roubaram o jogo. Na final da Copa de 98, os ingressos eram vendidos por 3.000 libras por cambistas, enquanto os ternos e gravatas se fartavam de comer e nem assistiam um jogo direito. Os milionários representavam pelo menos 1/3 do público da final e mesmo em momentos de êxtases permaneciam calados. Eles faziam isso porque não estavam nem aí para o jogo em si. Até com a vitória dos donos da casa, os franceses, tudo parecia muito sereno ainda. Deschamps e Leboeuf chegaram a comentar essa serenidade em entrevistas após o título mundial. Didier não estava nada feliz com quem estava presente no estádio. Ele sentia falta do povão. O público da Copa de 98 se assemelhou ao Congresso da FIFA, com idosos gorduchos bem vestidos. Após os franceses serem campeões, eles receberam a taça com certa demora, pois quando Avelange entregasse a taça, ele perderia seu poder automaticamente. E obviamente ele não queria largar o osso de jeito nenhum. Depois disso, Blatter discursou e deu início ao que parecia ser uma nova era. Mas só apareceu mesmo, porque ela não bastou de uma reciclagem e continuidade da política danosa e corrupta de João Avelange. O jogo foi e ainda está sendo roubado pouco a pouco da presença da multidão. O futebol está claramente passando por um processo de elitização. Não é à toa que os planos de sócios-torcedores são caros, as camisas são caras e os ingressos são caros. Por isso Blatter e Avelange roubaram de certa forma o bom e velho futebol. Bom, meu nome é Matheus e se você gostou do vídeo eu peço que você deixe seu like, que vai ajudar muito na recomendação do vídeo. Também peço que você se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. E no mais, é isso. Então tchau e até logo!